eu te dou graça, Senhor, graças Deus, Senhor e Jesus. Aleluia, Pai. As crianças podem ir indo para a escolinha, os professores já estão esperando. Amém. Nós te louvamos essa noite, Pai. Você que está no seu lugar, feche os seus olhos. Vamos continuar nessa noite adorando a Deus. Santo Tu és, Pai, digno de todo louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és, Senhor, digno de toda honra e louvor. Amém. Digno és, Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos declarar isso nessa noite, igreja. Tudo a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante a tua voz, vamos declarar a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a Digno és tu, Senhor, de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E ao terceiro dia tu venceste, tu ressuscitaste, venceste a morte e subiste aos céus e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E um dia tu vai voltar, Senhor, e junto contigo nós vamos comemorar uma grande festa, uma grande ceia. E vai ser o teu reinado para sempre, Deus. Vai ser o teu domínio estabelecido, o teu reino para sempre. Não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, nem abandono, nem sofrimento. É nesta confiança que nós cremos na tua obra. É nesta declaração de fé que nós nos mantemos na caminhada contigo, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós não vai falhar, ele vai terminar. E vamos entrar, Senhor, naquele dia pelas portas, porque cremos no sangue do Cordeiro e não desistimos da confissão de fé que fizemos. Torna-nos fiel, Senhor, até o fim. Torna-nos fiel até o fim, Senhor. Torna-nos fiel até o fim, Senhor, para recebermos a coroa da vida. Torna-nos fiel até o fim para ouvir: entre benditos do meu Pai. Torna-nos fiel, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. A Ele a ergue a tua voz e cante
glória, honra e louvor, nós te adoramos. Te bendizemos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Tua presença é real aqui, Senhor. Tua presença é real aqui, Senhor. Tua presença é real aqui, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Aleluia. Então adorarei. Levanta a voz e diga. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Declara, então adorarei. Então presença está aqui, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Tu és a nossa força, o nosso refúgio. Tu és a fonte e o motivo da nossa adoração. Nós te bendizemos nessa noite. Amém. Antes de sentar, abrace alguém e diga: Deus te ama. Quero convidar o Pedro, o Dionísio e o Tiago passar aqui. Nós vamos apresentar uma criança. Amém? Quantos creem que Deus abençoa as crianças? Eu queria pedir que o pai Wagner e a mãe viessem aqui para nós apresentarmos o Gustavo. A mãe é a Samela Amélia da Silva. Wagner da Silva Xavier, tragam o Gustavinho de 1 mês. Uau, vamos aplaudir o Gustavo. Os familiares podem subir aqui em cima. podem vir aqui, a plataforma. Para nós é uma alegria orar e apresentar essa criança hoje à noite. Venham mais à frente. Olha só que amor. Diga a pessoa do outro lado: um dia você foi assim. Wagner e Samela, o que vocês estão fazendo é algo bíblico. Cristo, ele foi apresentado, consagrado ao Senhor. E nós temos esta convicção no nosso coração de que nós devemos, como pais, consagrar, né, e abençoar nossos filhos. Assim, sentados, estendo as mãos de vocês para cá. Vamos orar por esse casal. Te agradeço pela vida do Wagner e da Samela.
Eu bendigo o teu santo nome por tudo que tem feito na vida deles e na casa deles. E agora, pela fé, junto com eles, nós te apresentamos e consagramos o Gustavo a ti, Senhor. Que ele seja abençoado. Eu profetizo sobre esse garotinho saúde, vida espiritual, vida física, vida emocional. Em nome de Jesus, Gustavo, seja abençoado. Amém. 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 Eu disse para ele, seja abençoado. Ele levantou a mãozinha para mim. Seja abençoado, Gustavo, em nome de Jesus. E agora continue dormindo. Aplauda o Senhor Jesus. Parabéns a todos, familiares e amigos. A todos, amém? Diga a pessoa do outro lado, Deus abençoe a tua família. A família da fé é a família onde nós crescemos no amor, na graça, na sabedoria. Eu queria pedir ao Massar, a sua esposa Aline, a sua sogra Maria e a filha Kim, que ficasse em pé, por favor. Fique em pé. Nesta semana, partiu para o Senhor o nosso querido Péricles. Descansou no Senhor Jesus. E ele era muito amado, muito querido por nós. O Péricles só nos deixa lembranças boas. E nós queremos dizer a vocês que o consolo de Deus está sobre a vida de vocês. Irmã Maria, Deus está contigo, amém? Ele é presente nessa hora de perda, de separação. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Também oramos e abençoamos o teu filho Alessandro, que mora no exterior, Nova Zelândia. Que Deus abençoe todos os familiares lá também. E vocês possam ser fortalecidos na fé, em nome de Jesus. E como igreja nós oramos e abençoamos a vida de vocês. Amém, irmãos? Amém, podem sentar, obrigado. Glória a Deus. Deus está conosco, amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia nesta noite. No final nós temos uma homenagem especial às mães. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão bem alto. As crianças estão lá dentro, depois elas vão sair. Mas antes, nós queremos trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que é uma palavra de edificação. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 18, do verso 9 até o verso 14. Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé também, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta, digam isso, todo que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha,
será exaltado. É muito interessante o que Cristo destaca nesta situação. Ele destaca um coração soberbo e ao mesmo tempo ele destaca um coração humilde, um coração quebrantado. Quem aqui já ouviu falar de Isaac Newton? Pois é, esse homem, ele foi um grande inventor, mas ele também tinha uma profunda reverência por Deus. E certa vez ele disse assim: aprendi duas coisas na vida que são de extrema importância. A primeira é que eu sou um grande pecador. A segunda é que eu, sendo um grande pecador, Jesus é o meu grande Salvador. E Ele é maior que qualquer erro que eu possa cometer. E aqui começa a humildade na vida de qualquer pessoa. É quando ela reconhece a grandeza de Deus, que Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, esse Deus, apesar da sua grandeza, eu enxergo que Ele é maior do que os meus pecados, e por causa da sua bondade, Ele me conduz ao arrependimento, e eu vejo que eu sou um pecador, mas eu reconheço também a grandeza do poder, do amor, do perdão e da salvação que eu posso ter, mesmo enxergando os meus pecados, porque eu não só vejo os meus pecados, mas Deus revela a sua grandeza e o seu amor para comigo. E é interessante que Jesus contou esta parábola desses dois homens, que ambos foram fazer a mesma coisa. Foram a uma reunião, um culto para orar. Subiram ao templo para orar. Um deles orava de si para si e dizia: eu tenho feito obras boas, e o outro ali não fez nada, e ele não enxergou que ele precisava era de Jesus que estava, que é a coisa mais importante, da misericórdia, da bondade, do perdão de Deus. E o outro se achava tão pecador. Quem aqui foi tocado por Deus e se acha um grande pecador? Levante a mão bem alto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se achava um pecador tão grande que não merecia nada. Não merecia nada. Que dizia: Deus, eu só tenho uma coisa para te pedir. Tenha compaixão de mim, porque senão eu vou ser destruído. E quem é que pedia compaixão? Um publicano. O que era um publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Era um Zaqueu da vida. E eles não faziam coisas boas. Eles faziam coisas ilícitas. O pecador, cobrador de impostos, Jesus diz para todos que estavam ali: olha, esse desce para casa justificado, perdoado, agraciado por mim, restaurado, transformado, porque ele reconheceu a minha grandeza e o poder e o amor que eu tenho, e ele pediu perdão. Ele pediu que eu tivesse compaixão dele. O outro não. O outro, ele confiava em si mesmo. Ele era orgulhoso, soberbo. Teve até a capacidade
capacidade de dizer que ele fazia mais coisa do que os outros. Graça de Deus não é aquilo que eu sou capaz de fazer para chamar a atenção de Deus. Cristo não morreu por mim porque eu pedi, nem por ti. Cristo morreu por mim e por ti. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo porque nós precisávamos. E esta é a grandeza. Aí começa a humildade. Quando eu reconheço, eu preciso ser humilde para poder pedir perdão e pedir graça e misericórdia de Deus. A única maneira de uma pessoa conseguir pedir perdão a Deus e aos outros é com humildade no seu coração. Humildade para reconhecer que nós precisamos ser humildes. Nós primeiro precisamos reconhecer que nós somos orgulhosos. Primeiro reconhecer que a nossa natureza adâmica, ela tem no DNA dela o orgulho, a altivez, a soberba, a independência. E é isso que me chama a atenção. Jesus está dizendo: vocês podem viver a vida sendo justificados se vocês forem humildes e pedirem perdão. Mas vocês podem passar a vida toda batendo no peito, orando de si para si e dizendo: te dou graça, Senhor, porque eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, eu dou o dízimo, eu trabalho, eu vou nos cultos. Tu sabes, ó Deus, quão bom eu sou. Não é por aí. Não é por aí. Só há uma maneira de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É sendo humilde no nosso coração. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, se formos humildes e confessarmos os nossos pecados, vamos encontrar um Deus que é fiel e justo. E esse Deus que é fiel e justo vai perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga bem alto: tudo que eu preciso na vida é da graça de Deus. E para ter a graça de Deus, Ele dá aos humildes. A graça de Deus vem sobre os humildes. Não é ter um grande conhecimento, não é ter muitos anos de fé, não é ter menos falha do que os outros, mas ser humilde. Não é ser perfeito, mas é reconhecer que Deus é perfeito e Ele fez uma obra completa. E quando eu me arrependo e peço perdão, eu reconheço o meu estado pecaminoso. E isso vai fazer com que eu esteja sempre me derramando na presença do Senhor e dizendo: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Quem é humilde nunca vai se vangloriar em si mesmo, vai sempre se gloriar naquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. E eu estava olhando as Escrituras e os meus olhos bateram em João Batista. Quem já viu falar de João Batista? O homem que andava no deserto, comia mel e gafanhoto. Quem gosta de mel aqui? Quem gosta de gafanhoto? Mel é uma coisa boa, né? Mas eu não estou estimulando ninguém a comer gafanhotos, mas eu fui pesquisar. Esse gafanhoto que ele comia na época, ele tinha todos os nutrientes que o corpo humano precisa, mas não é isso que está em jogo. João capítulo 3, verso 30.
me chamou a atenção o coração humilde desse homem. João 3, verso 30. Esse homem diz uma frase impressionante, que tem tudo a ver conosco nesses dias. João, capítulo 3, verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. A quem ele estava se referindo? A Jesus. E em que momento ele estava se referindo isso? Quando Jesus apareceu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto hoje nos púlpitos, quanto hoje nas igrejas, está sendo pregado e anunciado a palavra do Senhor para que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Parece que estamos vivendo uma época em que todo mundo quer crescer mesmo sem Cristo. Todo mundo quer holofote, todo mundo quer destaque, todo mundo quer ser o maior. A igreja é maior, o salão maior, melhor grupo de louvor. Melhor estrutura. Mas como é que esse homem diz isso? Convém que ele cresça e que eu diminua. Tem uma verdade implícita aqui para nós como igreja. João Batista, ele sabia o ministério dele. Ele sabia que ele tinha vindo não para ser o caminho, ele tinha vindo para preparar o caminho para Jesus. Ele não tinha vindo para ser o cabeça da igreja, ele veio para falar do cabeça da igreja. Ele veio para pregar sobre perdão e arrependimento, mas ele não era a fonte do perdão e do arrependimento. Cristo era a fonte do perdão e do arrependimento. Aí é que está. Aqui é que está uma coisa. Esse homem, ele estava tão próximo de Deus que as pessoas não conseguiam mais ver ele. Só viam alguém que foi chamado e estava sendo fiel ao seu chamado e que veio para revelar Jesus Cristo e não revelar a ele mesmo. Quantos hoje estão dispostos a ter dons, graça, pegar o microfone ou não pegar? Quantos hoje estão dispostos a, depois de tudo que fizer, as pessoas não lembrarem dela, mas lembrarem de Deus e daquilo que eles falaram que era a palavra de Deus? Esse era o coração de João Batista. Esse era o coração desse homem. Nós temos que ter uma vida de igreja, tanto a liderança como o povo, que tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro do reino de Deus tem que glorificar o nome de Jesus e levar as pessoas que estão ouvindo a lembrar de Deus e da sua palavra, e não de nós, mas daquele que flui através de nós. Amém, irmãos? Ele entendeu
para mim cumprir o meu chamado, eu tenho que ser humilde. Se ele não fosse humilde, na hora que Jesus tivesse aparecido, ele ia chamar aqueles discípulos que seguiam ele e ele teria dito outra coisa. Ele teria dito: não é ele, é falso. Não ainda é o tempo. Aqui é que está o princípio da confusão e da divisão. É quando um homem ou uma mulher acha que ele tem aquilo que Deus não deu para ele. Ele estava ciente do que ele tinha que fazer. E ele estava ciente e tinha um coração humilde. E ele entendeu, a humildade não é uma coisa que eu vou precisar eventualmente, é uma necessidade diária na minha vida para glorificar e exaltar a Deus. E assim eu vou ganhar graça para cumprir aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu vou ficar feliz fazendo aquilo que Ele pediu para mim. E eu não vou ficar com ciúmes do que Deus deu para os outros. E nem vou estar criticando o que Deus está fazendo na vida dos outros. Amém! Amém! Glória a Deus. João Batista, naquele momento, ele falou inspirado por Deus. E ele disse: olha, eu vim fazer minha parte, mas de agora em diante, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui fala ao meu coração. Quantos antes de nós, nesses dias, já não derramaram a sua vida em quebrantamento, em choro, clamando a Deus por avivamento, por cura, por milagres? Quantos já não perderam a vida por causa do Evangelho? A história da igreja é uma corrida de bastão. Vamos valorizar quem já correu antes de nós. Vamos ser fiéis com o bastão que temos em nossas mãos, na nossa geração. E aí, quando vier a outra geração, Deus vai dizer para nós: largue o bastão, passem. E nós vamos dizer felizes: convém que Cristo continue crescendo, assim como cresceu na geração antes de mim, na minha geração e na próxima que está vindo, em o nome de Jesus Cristo. O humilde consegue discernir o atuar de Deus na história da igreja. E ele se encaixa nessa história. E ele não se sente o centro, ele se sente um João Batista. Convém que Cristo cresça e que eu seja fiel naquilo que Ele me deu para fazer, porque a obra não começou comigo e não vai terminar comigo. Amém, irmãos? Provérbios 16, 18 diz assim, na versão, nova tradução da linguagem de hoje: a soberba, o orgulho, leva as pessoas à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. A outra versão diz: a altivez de espírito. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. O que diz a palavra de Deus? 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens. Tem jovens aqui hoje? Levante a mão, jovens. Rogo igualmente aos jovens: sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um para com os outros, independente da idade, cingivos todos, revestivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede
a sua graça. Diga a pessoa do outro lado: a humildade é uma virtude espiritual que nós devemos buscar, aprender, cuidar, fazer crescer todos os dias nas nossas vidas. E quando João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua, ele estava nos ensinando de uma forma simples o segredo do que é ser humilde. É deixar que Cristo cresça em nós e nós venhamos a morrer. 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 A igreja precisa de cristãos humildes, de líderes humildes, para que a obra de Deus seja feita no Espírito de Cristo. Sem a humildade, a vida cristã não tem um terreno fértil para crescer. Ela é um terreno árido. Mas com humildade, ela se torna um manancial de águas vivas. Um exemplo disso é Isaías 58, verso 11. Isaías 58, verso 11. O que diz ali? Isaías 58, verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. João 7,38 diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Graça é ter a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, que nos momentos áridos nós somos frutíferos e abençoados. E para ter isso, nós temos que ter um coração quebrantado, humilde, ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E diz a Bíblia: sede unânimes, irmãos. Unânimes, não é um para um lado e outro para o outro. Unânimes, pensem todos a mesma coisa. Não ambicioneis coisas altas. Romanos 12:16. Mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Talvez você já ouviu essa frase: aquele que muito quer, nada tem. Quem já ouviu essa frase? Quando desejamos coisas altas demais para nós, qualquer um de nós está correndo o risco de não alcançar elas. E depois sofrer com sentimentos de incapacidade, de perda e de sentir menos que os outros. João Batista não estava buscando coisas altas demais para ele. João Batista não estava buscando reconhecimento do nome dele. Ele não botou uma placa: Igreja Evangélica JB. Ele não estava em busca de um reconhecimento das pessoas, mas ele nos trouxe um ensino bíblico do que agrada o coração de Deus. Buscar coisas humildes é ter consciência de que eu era um pecador e Deus me salvou
milagrosamente, pela obra redentora e poderosa e completa de Jesus e de graça. E eu tenho que me manter nesse sentimento, para entender que tudo aquilo que Deus der à minha vida, dom, graça, e tudo aquilo que de Deus fluir através de mim, nunca eu devo usar isso para me vangloriar ou me exaltar, mas eu devo entender, convém que Ele cresça e que eu diminua, porque eu simplesmente sou um vaso, e a glória, a honra e o bom perfume não sou eu, é Cristo Jesus. Vivemos num mundo que pensa totalmente o contrário. Vivemos num mundo em que possuir coisas a qualquer custo se torna a essência da vida das pessoas. Uma busca desenfreada pela fama, pelo orgulho, pela riqueza. O segredo é adquirir cada vez mais, mais e mais. Qualquer esforço vale a pena. Alguns dizem, quando a mente não é pequena, qualquer esforço vale a pena. Mas tem muitos que depois de alguns anos chegam à conclusão que não é que não valeu a pena, custou um preço muito grande. Às vezes a busca desenfreada pelo orgulho, pela fama, pelo reconhecimento e por riqueza, destrói o nosso casamento. Faz nós perder nossos filhos. Nunca me esqueço um testemunho que eu li uma vez na revista da Donep, que eu esqueci o nome da revista agora. Arauto, eu acho. De um homem que foi num jantar da Donep, lá no Rio de Janeiro, e era dono de N empresas. E ele ouviu o testemunho de um homem que tinha mais do que ele. E que disse, graças a Deus que Jesus Cristo entrou na minha vida. Porque um dia eu estava no meu gabinete e não me faltava nada, eu era muito rico. Mas eu dobrei meu joelho e disse, Deus, tem tantos funcionários meus aqui, que tem tanta alegria que eu não tenho, que vem me falar dos filhos e das esposas, não, da esposa. E eu não tenho isso. Eu daria tudo, Senhor, esse homem dando testemunho, para rasgar a minha lista do imposto de renda, onde está todos os meus bens, onde eu gastei minha vida toda em busca disso. Para estar lá o nome da minha esposa, do meu filho, do meu genro, da minha nora e dos meus netos. E ele concluiu dizendo, mas quando Cristo entrou na minha vida, Ele me restaurou e me devolveu todas as coisas. Gaste a tua vida, não no espírito desse mundo. Gaste a tua vida como João Batista. Tenha convicção. Me chama a atenção a vida desse homem. Tudo que ele pregou, tudo que ele fez, tudo que ele falou. E me chama a atenção em que em nenhum momento da vida dele ele vacilou, tentando buscar glória para si mesmo. E na hora em que Jesus apareceu, abra a Bíblia, Lucas, capítulo 7, do verso 19 ao verso 23. Ele enviou os seus discípulos a Jesus para perguntar, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista
nos mandou a ti para perguntar se tu és aquele que há de vir ou se devemos esperar outro. Olha o sentimento desse homem. Ele sabia que ia vir Jesus, que ele simplesmente tinha vindo para preparar o caminho. Naquela ocasião, Jesus havia curado a muitos de suas doenças, moléstias e espíritos malignos, e proporcionando vista a muitos cegos. E ele não ficou com ciúmes. Ele não ficou com inveja do que Jesus vinha fazendo. E Jesus, ouvindo aquilo, disse: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperaram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e os pobres se anuncia a boa nova. E diz para ele: bem-aventurado, feliz vai ser aquele que não se escandalizar em mim. Olha o que Jesus disse. Diga para ele que tudo que vocês estão vendo e ouvindo, mas também diga para ele: não te escandalize a meu respeito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: eu realmente sou esse que tu vinha anunciando. E eu sou aquele que vim para fazer tudo o que tu estava falando. E chegou o momento em que tu tem que te alegar completamente e não se escandalizar. Quanto nós nos alegramos quando vemos o bem dos outros. Quanto nós nos alegramos quando vimos que outra parte do corpo de Cristo está sendo abençoada e crescendo. Quanto glorificamos o nome do Senhor por igrejas, outras irmãs nossas na cidade, que estão sendo abençoadas. Jesus estava dizendo: feliz é aquele que tem fé, cujos olhos foram abertos e podem entender que por meio dele, para e dele são todas as coisas, que o único que merece glória e honra é Cristo Jesus, e não importa onde as coisas estejam acontecendo. A humildade na vida de João Batista. Se você abrir a Bíblia em Marcos agora, nós já vamos parar. Nós podemos continuar outro dia. Se você ler a história de João Batista, do verso 2 ao verso 8, você vai ficar impressionado. João Batista, ele se submete ao chamado de Deus. Ele é fiel àquilo que Deus deu a ele. E ele reconhece as suas fraquezas. Ele foi submisso à vontade de Deus e não hesitou em cumprir o seu chamado. O que diz ali o verso 2? Conforme está escrito na profecia de Isaías. Gente, já tinha sido profetizado sobre esse homem João Batista. Eis aí, envie diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista. Não basta Deus chamar, nós temos que aparecer para o nosso chamado. E para aparecer e dizer: eis-me aqui, nós temos que ser humildes. Humildes. E dizer: eu quero ser apenas um canal para cumprir aquilo que tu tens para mim. Não quero fazer nada mais, nada menos do que tu me chamou. E eu não quero me preocupar com o chamado dos outros, mas eu quero ser humilde e fiel e fazer aquilo que tu mandou eu fazer.
apareceu João Batista. O que ele está dizendo? Eu aceito, eu me submeto. Apareceu. Para quê? Para cumprir o que Deus tinha profetizado sobre ele. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judeia. Gente, olha só, era gente, era povo. E o que faz quando o povo vem as pessoas? Pode subir o orgulho. Quem é orgulhoso fica doido diante de uma plateia. É a minha hora. Uma vez eu estava num culto. Já passamos por muitos lugares na vida, desde o início do ministério. E eu estava cantando e adorando a Deus, e chamaram alguém para cantar depois. Ele pega o microfone e diz: eu quero me dirigir ao meu público que me ouve e me escuta na rádio e tem comprado os meus CDs. Não caiu os buteados do meu bolso, me caíram os bolsos. O Isaías olhou para mim e disse: não desiste, vamos em frente. Olha que interessante. Vinham pessoas de toda a província, todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, e ele batizava essas pessoas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava. Olha o coração desse homem. Após mim. Ah, que forte. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Me lembro do homem que disse para Jesus: não sou digno que entre na minha casa, mande apenas uma palavra. Humildade libera fé, queridos. Orgulho afasta a presença de Deus. Humildade aproxima Deus de nós. Não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu batizo vocês com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que possamos todos nos entregar a Deus como João Batista. Entender claramente por que Deus nos chamou. E nos contentarmos em ser humildes e fazer aquilo que Deus mandou. E passar a nossa vida toda como João Batista, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? Amém mesmo? Diga à pessoa do outro lado: convém que Cristo cresça cada vez mais na vida da nossa liderança e que eles venham diminuir. Diga: e convém que nós, discípulos do Senhor, venhamos a diminuir e Cristo venha crescer em nós. Ser mãe não é apenas num dia. Ser mãe é todos os dias. Hoje eu fui mais uma vez no Bourbon. Talvez muitos já me viram ali. Eu gosto de ir em supermercado. Gosto. Comparo os preços. Às vezes está alto. De um dia para o outro. E nós temos irmãs que trabalham quando pesam as frutas e as verduras. E
E tinha muita gente hoje. E tinha flor por tudo que era lado. Tinha flor no lugar das maçãs. Tinha flor nos corredores. E quando eu fui pesar, eu disse para a irmã: bastante gente por causa do feriado das mães, né? Do dia das mães. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, isso é coisa do comércio. Como assim? Manhã todos os dias. Ah, tá, concordo contigo. Claro, manhã todos os dias. E é uma verdade. E eu disse para ela: feliz dia das mães. A minha mãe, ela criou 4 filhos homens. Chegou um momento no bairro que nós éramos conhecidos como os irmãos metralhas. Mas a minha mãe me ensinou muita coisa na vida. Como vocês que estão aqui hoje, mães, sabem. Vocês nos dão um amor e um carinho, uma atenção impressionante. E nós queremos agradecer a Deus por isso que vocês estão fazendo. Minha mãe já partiu fazem 9 anos. Mas eu sou grato a Deus pela mãe que eu tive, meus irmãos também. E eu queria dizer uma coisa aqui hoje à noite. Valoriza a mãe que Deus te deu. Amém? Valoriza. É um dom que vocês ganharam da parte de Deus, de gerar a vida que ninguém mais ganhou. Vocês têm o dom do amor de Cristo, de amar, esperar, sofrer, correr, ouvir, clamar, chorar. Todo mundo que está aqui teve uma mãe um dia. Se ela está viva ou não, você teve uma mãe. E se ela está viva, aproveite a mãe que tu tem. Não deixe entrar amargura, rancor, ressentimento. Como cristão, perdoe e ame. Gasta tempo com ela. Amém, irmãos? Por que eu digo isso? Porque quando a gente era pequenininho e ficava enfermo, e quem é aqui da minha época, aí dos 45 aos 60 para cima, sabe que o negócio não era como hoje. Chamava a ambulância, a SAMU, né? Não tinha esse negócio de chamar essas ambulâncias que tem hoje aí. Quando eu nasci, eu gritava que nem um desesperado. E a minha mãe junto. Porque eu nasci com falta de ar. Não sei porquê, mas eu nasci com falta de ar e eu tinha um sério problema de asma. E a minha mãe sentiu que eu podia morrer. Naquela hora ela pediu a Deus. E eu estou aqui vivo. Valoriza e trata bem a mãe que tu tem enquanto ela está em vida. Para que depois, quando ela partir, você possa ter boas lembranças. E não ficar batendo no peito dizendo: o que eu fiz? Mas se você sente que você errou com a tua mãe, eu quero dizer uma coisa para ti: aquele que perdoa os nossos erros e as nossas falhas, ele morreu, mas ele está vivo e ele pode tirar qualquer coisa que está aí te condenando e querendo te roubar a alegria. E tem gente que parece que tem alguns problemas na vida com o pai e com a mãe, e que dia de pai, dia de mãe, é um desespero. Hoje vai acabar isso na tua vida, porque Jesus vai te perdoar e tu vai ser uma pessoa liberta. E vai perdoar tua mãe se ela não tem mãe perfeita. Se ela errou contigo, perdoa ela.
Mas nós queremos valorizar vocês hoje, mulheres, mães. Fiquem em pé as mães aqui. As crianças, não sei se estão me ouvindo. Professora. Deixa, elas vão vir. Fiquem em pé as mães. Venham. Podem vir. As mães estão em pés, recebendo vocês. Vamos aplaudir essas mães. Boa noite, mães. A todos, boa noite. Mamães, vocês podem sentar, nós vamos começar essa singela homenagem. Só um momento. Nós sabemos que mãe ama, mãe cuida, mãe corrige, mãe disciplina, mãe educa, mãe ensina. Mãe chora, mãe erra, mãe fica brava, mãe adoece, mãe fica triste. Mãe trabalha fora, trabalha em casa. Mãe estuda, mãe pinta, mãe canta. Mãe faz tanta coisa, mas a oração de uma mãe faz muito mais. A oração faz ela ir além do que ela pode pensar ou imaginar. A oração dela torna ela forte nas suas fraquezas. Com a oração, seu coração é guardado e seus sentimentos também são. Quando ela ora, ela é suprida nas suas necessidades. Quando ela ora, ela abençoa e não amaldiçoa. Quando ela ora, ela é perdoada, ela perdoa. Quando ela ora, ela é curada, é sarada. Quando ela ora, ela sabe que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o dela. Quando ela ora, ela se alegra, pois ela confia no Senhor. Mãe, venho te servir um prato cheio de amor, recheado de alegria. Recheado de carinho, sabor e sabedoria. Isso aí, mamãe. Para você nessa noite, eles estão aqui para te servir com muito amor e um prato cheinho de amor, né? Coberto com alegria, que é o que eles veem em vocês todos os dias, recheado de carinho. Faz para a mãe lá, Pedro, o que tu fez lá dentro para mim, o teu gesto lá, do carinho. Ele disse para mim que um abraço forte, ele só pode ter aprendido isso com a mãe dele. Um abraço forte
deixa ele mais confiante. E para ele ensaiar hoje, ele se abraçou bem forte lá atrás. Né? Foi, mamãe? Sim. E um de sabor o quê? Sabedoria. Que todas nós precisamos, né, mamãe? De sabedoria. E eles veem isso em nós todos os dias. Verdade? Sim. E um tão feliz. Vamos abençoar as mamães? Então vamos. Nós vamos pedir então que as mamães fiquem em pé mais uma vez. Aí estão dizendo, olha lá minha mãe, olha lá minha mãe. Agora vocês vão estender as mãos assim. As mamães vão fechar os olhos. E nós vamos orar por elas. Vamos orar. Deus, nessa noite, junto com essas crianças. Repitam, junto com essas crianças. Nós abençoamos agora as mamães. Pedimos a Ti, Jesus, Tu fortaleça elas com fé, com coragem, com alegria. E queremos Te dizer, Jesus, muito obrigado pelo que cada mãe representa para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dizer bem forte, mamãe! Nós amamos vocês! Um beijo! Uau! Ok, agora vocês vão descer e vão direto nas mamães dar um abraço. Depois vocês tiram essa roupa, ok? Vamos lá. Vamos lá. Quero ver quem achar a mãe primeiro ganha. Não. Pode dar zebra. Falar em chocolate essa hora é um crime. Aí está. Vamos aplaudir as mamães. Nós estamos muito alegres de poder abençoar a vida de vocês. Quem é a mãe mais velha aqui? Quem não, eu me expressei errado. Usei o termo errado. Quem é a mãe que tem mais tempo de mãe? É isso que eu queria dizer. Não é mais velha. Ô, pastor! Vamos ver. Quem aqui tem 30 anos que é mãe? 30 anos. Aqui. Quem tem mais de 30, levanta a mão. Mais de 30, levanta a mão. Mais de 35. Mais de 40. Uau! Mais de 45. Mais de 50 anos de mãe. 55, mas vocês duas. 56. E a outra atrás, quantos anos tu é mãe? 50 aí? O ano que eu nasci? Isso eu sei, 62. Tá, mas então vocês duas têm 56 anos. Quando nasceu o teu filho? 62, que mês? E ela? 62. Então, a de fevereiro ganhou. Fica em pé de fevereiro, fica em pé. Tem alguém? Fica em pé, senhora, por favor. Seu nome?
Santina. Não italiana, tutte buona gente. Cinco bisnetos. E um de 15 anos. Ninguém é mais tempo mãe que essa senhora. Então, o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar um convite gratuito para a janta das mulheres. E como ela é italiana, vai ter que ter espaguete para ti, então. É? Ok? Ok. Quem agora aqui é a mãe mais nova, com menos tempo de mãe? Quem é? É a que apresentou hoje de um mês? Não? Quem? Sim, ela tem, o bebê dela tem um mês. Não, mas por enquanto esse tem um mês. Alguém ganhou além daquela no mês? Não? E também, parabéns uma vez mais, você também ganhou um ingresso de graça para a janta das mulheres. Quem está aqui com a esposa que é mãe do seu lado? Levanta a mão bem alto. Olha para ela e diga: amanhã eu é que vou cozinhar para ti. Teve um que fez assim: eu não. Quem é dos homens aqui que sabe cozinhar? Ah, caramba, eu sei que vocês sabem. Amém? Nós desejamos um feliz término de sábado e um domingo abençoado para toda a igreja. Amém?